E aí, pessoal, você que acompanha o Mundo Esportivo, estamos de volta com mais um episódio do Newslink Sports, onde você fica por dentro do que há de melhor no segmento esportivo. O programa de hoje está recheado de notícias sobre a Copa do Nordeste e o confronto Bahia e Ceará. Falaremos também da Libertadores da América, a eliminação precoce do Fortaleza para o Vélez Sarsfield, o jogo dureza do São Paulo contra o Atlético Nacional de Medellín e a classificação do Fluminense em cima do América de Cali. Fala galera, eu sou Luiz Eduardo Nunes e estou aqui acompanhado dos meus amigos Victor Frota. Oi gente, eu sou Leonardo Pittini, estudantes de jornalismo. Bom, vamos falar aqui, abrir primeiro falando do momento do Fortaleza, que foi eliminado ontem pelo placar de 2-0 no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Gols de Carrizo e Galvão. Carrizo fez um gol ali de cabeça praticamente sem subir para cabecear. sem marcação, né? Sem marcação alguma. E o Galvão, a saída de bola erradíssima do Daverson, que tentou sair jogando olhando para o chão. Eu acho que dá pra gente chamar aquilo ali quase de assistência, né? Já. Exatamente. E aí eu te pergunto primeiro, Vitor, o Fortaleza ele foi além das expectativas nessa Libertadores, levando em consideração do que foi a temporada, né, de 2025 por Fortaleza, o que está sendo, na verdade, né? Eu acho que é só um resumo do que vem acontecendo há um bom tempo assim, no Fortaleza, né? O Fortaleza ele tenta criar, mas não cria efetivamente. Ele às vezes cede muitos espaços. A situação do Fortaleza, ela realmente, ela meio que se estagnou dessa forma. E parece que vai até o fim do ano e era já de se esperar, né? Que assim, dos últimos desempenhos do Fortaleza, eu acho que não deixou a desejar, né? Porque já é o que já tinha vindo acontecendo nos últimos jogos, né? Então, eu acho que foi só uma carimbada para realmente perceber que o time parece que não quer progredir, né? Ele quer continuar do jeito que está. Isso, Léo, às vezes a gente vê que o time não tem capacidade técnica, né, para performar bem em alguns jogos. Agora tem só o Brasileirão, mas tem que fazer o que não fez no primeiro turno, e aí como é que tem que dar essa volta por cima? Pois é, olha, eu acredito que a atuação do Fortaleza dentro de campo é um reflexo do que está acontecendo fora de campo. Tá uma bagunça desde o começo do ano, tá um absurdo lá dentro, né? Tá um completo caos interno e externo, mas isso aí é papo para outra conversa. Falando especificamente do jogo de ontem, você perguntou se o Fortaleza foi além das expectativas. Eu acho que sim, até porque se você parar para olhar, o Fortaleza só classificou para as oitavas de final por conta daquela vitória por 3-0 contra o Colo-Colo no Chile. E o grupo que o Fortaleza pegou facilitou um pouquinho, né? Facilitou bastante, mesmo assim quase foi eliminado. Sim. Né? Quase perdeu a vaga para o Bucaramanga. Então, eu acho que a temporada do Fortaleza, eu não vou dizer nem que foi de lampejos, ela aconteceu ali de faíscas. Ela é uma temporada horrível, que se você parar para olhar, deve ter tido o quê? 2, 3 jogos bons? Se a gente parar para relembrar aqui, a gente teve o 4-0 contra o Colo-Colo, 5-0 contra o Juventude. Qual foi o outro jogo bom do Fortaleza? Puxando pela memória, realmente é difícil. Talvez a vitória contra o Fluminense, 2-1 na primeira rodada? Ou contra o Sport na Copa do Nordeste. Contra o Sport, talvez, que era começo de temporada. Claro que aqui a gente está eliminando aqueles jogos não vou dizer pré-temporada, mas aqueles jogos que ninguém liga. Fortaleza e Motoclube, Fortaleza tem meio que a obrigação de ganhar. Né? Uma vitória ali contra o Motoclube, aquele 7-0 contra o Cariri, não significa muita coisa, é começo de temporada. A temporada do Fortaleza começou contra o Sport. E eu penso assim, perde 2-0, depois perde o Clássico, perde pro Altos, perde pro Souza, e aí entra numa maré de... Não sei nem se de azar, porque eu acho que azar não é a palavra certa, eu acho que lá dentro o que está acontecendo é mais incompetência do que azar, sabe? Então, mesmo com a eliminação da Libertadores, eu realmente não sei se o Fortaleza vai ter capacidade de sair dessa situação. Porque já teve muita chance de demonstrar que ia mudar. Teve muita chance. A chegada do Renato Paiva era para ser um ponto de virada de chave. E não foi. São 7 jogos, se eu não me engano, e 1 vitória. Né? E atuações que, enfim, beleza, jogou bem contra o Fluminense, mas o que a gente viu ontem em campo foi um desastre. O Vélez não é um time tão bom assim. O Vélez talvez seja dos que o Fortaleza podia pegar nas oitavas, era o menos pior. Era o mais fácil, talvez. É mais acessível. Era o mais acessível. E dava para ter classificado. E mesmo assim, foi um vareio de bola do Vélez, era para ter sido mais. E olhando assim por cima, fica até meio repetitivo a gente dizer, e parece que o Fortaleza, por enquanto,
Eu repito, por enquanto, o Fortaleza não tem perspectiva de melhora. Nenhuma. O Fortaleza... Até o Sport tá tendo, né? O Sport tá ensaiando uma reação e o Fortaleza nada. O Sport é uma situação mais diferente, que está mais afundado na lanterna, né, Vitor? Mas, assim, a gente vê que, assim, quando o time vai ao mercado, traz jogadores que estão há muito tempo sem jogar, como é o caso de Jason Guzmán, que está há 2, 3 meses sem jogar no Torpedo Moscou, time da Rússia. Os goleiros, Elton Leite e Vinícius Silvestre, fora de ritmo, eles têm que entrar todos numa rotação que está muito alta. Então, para o Fortaleza casar habilidade com rotação alta, está difícil, né? Sim, como eu até comentei no programa passado, a diferença do Fortaleza de 2022 é que aquele metade do fim do primeiro turno acertou muito nas contratações. E como eu falei agora, recentemente o Fortaleza parece que é tiro no escuro, precisa de contratar, então tá tirando para todos os lados, quem vier veio. A contratação do Vinícius Silvestre é isso, é um tiro no escuro. Foi assim, ainda mais teve um azar, como eu realmente falei, os dois goleiros de mais qualidade se lesionaram muito perto um do outro. Então, no mesmo jogo, né? Isso aí é inacreditável. Você vê que a maré ali no PC está muito alta, assim, realmente o clube não mostra uma perspectiva de melhora. Até que o próprio Renato Paiva tem lampejos. Mostra que é bom, no outro jogo vai lá e mostra que tá ruim e volta pro mesmo para estaca zero novamente. Né? Então, problema interno, ele realmente é muito complicado, né? Porque reflete no campo, né? Reflete. Foi parecido com o que eu já falei, o Ceará de 2022, que ali naquela metade final da temporada, realmente o problemas internos ocasionaram isso, ou o próprio Cruzeiro de 2019, né, que é um pouco assim que eu comparo ali com Fortaleza, porque tem muito jogador já de muito tempo que parece que também tá confortável ali do jeito que eles não sabem encerrar ciclos, né? Isso. Então eu até pergunto para vocês acham que o problema era o Vojvoda? Não. Assim, o Vojvoda tem a parcela de culpa, mas não era o principal. Então, prosseguindo no assunto Libertadores, nós tivemos também Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo e Atlético Nacional, na verdade, o mando de campo foi no Morumbi. São Paulo que abriu o placar com o André Silva e o Atlético Nacional empatou de pênalti com o jogador Morelos, né? Foi para os pênaltis. E antes dos pênaltis, mais uma besteira do jogador Edwin Cardona, mais uma vez, agora foi expulso, né? Tinha perdido 2 pênaltis no jogo da ida, agora foi expulso. Certamente ele não vai se esquecer, nem muito menos a torcida, dessa atuação pavorosa. São Paulo, nas quartas de finais, aguarda o vencedor de Botafogo e LDU. Nós tivemos também, nós iremos ter agora Inter e Flamengo, lá no Beira-Rio, jogo de ida melhor para o Flamengo. A equipe do Inter precisa organizar a casinha, né? Não sei se vocês concordam. Vive um momento assim de inconstância, digamos assim, não sabe se sobe, não sabe se desce. O Flamengo vem embalado, né? Acabou de acertar um patrocínio astronômico, até para os padrões internacionais, o 9º maior patrocínio do mundo, o maior da história do Flamengo. Então, assim, é bizarro assim, a diferença de nível, né, entre os times daqui e o Flamengo, o Palmeiras, enfim, os últimos vencedores, digamos assim. Então, o Inter vai ter que mostrar muita força nesse mano de campo, que o Beira-Rio, o Inter, quando joga no Beira-Rio lotado, cresce muito. O Flamengo tem que entrar ligado, mas também não entrar de salto alto. Tivemos também pela Sul-Americana o Fluminense. O Fluminense ganhou de 2-0 do América de Cali no Maracanã, lotado, com gols de Kevin Serna e Martinelli. O Fluminense que demonstrou superioridade perante a equipe colombiana, que vinha de uma primeira fase de Sul-Americana muito boa, mas o Fluminense, enfim, em mata-mata cresce, a gente viu aí no Mundial, o treinador Renato Gaúcho gosta muito de competições mata-mata. Né? Exatamente, ele tem meio que um sangue copeiro ali, o treinador do Fluminense. Agora fazendo o giro da rodada sobre outros confrontos da Libertadores e da Sul-Americana, o Racing ganhou de 3-1 do Peñarol, no placar agregado foi 3-2, o Muxuc Runa caiu, né, o clube xodó dessa Sul-Americana, podemos dizer assim, ganhou de 2-1, mas perdeu nos pênaltis, na ida foi 2-2, na verdade o agregado foi 2-2, o Huracan perdeu em casa para o Once Caldas 3-1, o time colombiano avançou com 4-1 no agregado. E agora vamos para um rápido intervalo, voltamos já.
Estamos de volta, bloco 2, agora falando sobre o momento da Copa do Nordeste. A gente vai ter agora um grande clássico nordestino, às 9h30 hoje. Bahia e Ceará se enfrentam na Arena Fonte Nova, jogo único, eliminatório, ganhou, passou, perdeu, se lascou. E se for para os pênaltis, se decide lá. Então, o Bahia, ele meio que tem o time mais recheado de opções, digamos assim, né, Vitor? Porque se a gente for comparar com o Ceará, tem 2 jogadores que não podem jogar por pertencerem ao Bahia, o Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Vitor, que vem de uma sequência aí. Pelo menos se especula que o Marcos Vitor pode ter uma sequência no lugar do capitão Marlon. Mas comparando ao Bahia, o Ceará é um time ainda, mesmo que consolidado com os reforços do começo do ano, é um time ainda meio que em construção, né? Querendo achar mais opções ali, principalmente para o ataque. Então, eu queria te perguntar como é que você vê esse confronto aí. Se o Ceará deveria colocar o que ele tem de melhor mesmo, ou se ele tem que preservar para colocar os melhores no Brasileirão. Eu queria saber o que você pensa. Eu acho que assim, os níveis hoje, a gente pode dizer que o nível do Bahia é bem mais acima do que do Ceará, mas é um clássico, né? Esse é um clássico bastante pegado dos últimos anos que a gente já viu de Ceará e Bahia. O Bahia também tem aquele agravante de ter um goleiro que não é tão seguro, né? Já tá aí para contratar o João Paulo, já mandou o Marcos Felipe para a Turquia, mas ainda não tem aquele goleiro seguro, que é o que já sofreu nas Copas, né? Sofreu realmente para tentar passar, né? Então, o Ceará eu acho que deve focar também na Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante também para o clube, para o cenário realmente regional, tentar mandar melhor a campo, porque realmente as peças que tem para reposição não são altura, né, para um jogo desse, porque realmente vai ficar um jogo meio que desnivelado, né? Por mais que o Ceará realmente vem embalado, né, porque realmente ganhou agora no último jogo contra o Bragantino, então eu acho que dá um gás a mais, né? Então eu acho que é um jogo que vai ser pegado. Exatamente. E aí, já falando desse viés, eu queria perguntar para o Léo o que ele acha também, né? Porque, como a gente falou, são 2 grandes equipes, mas uma vive tanto uma melhor posição na tabela, até por ter um elenco já mais recheado, Grupo City, enfim. E o outro tá, assim, pelos padrões de orçamento, pelo que se esperava na competição, tá tendo uma campanha decente. E aí eu queria saber, porque a sequência é muito difícil, são 3 jogos a cada 2 dias, digamos assim. Um jogo no fim de semana, outro no meio, um jogo no fim de semana. Então é complicado realmente, mas esse é o calendário que a gente dispõe aqui no futebol brasileiro, por enquanto, né? Estão sendo discutidas aí novas medidas, enfim, mas nenhum avanço. Mas aí, voltando ainda para a pergunta, o que você acha que o Ceará deveria fazer? Olha, eu concordo muito com o que o Vitor disse. É um clássico regional. Foram 3 finais nos últimos 10 anos de Copa do Nordeste, né? Se eu não me engano. 2 que o Ceará ganhou e uma foi do Bahia, né? 2015, 2020 e 2021. Exatamente. 2 o Ceará sagrou campeão e o Bahia. Então, é um clássico regional, né? Mas eu acredito que essa questão do calendário que você comentou pesa muito. A grande verdade é que a Copa do Nordeste não devia mais estar sendo disputada nesse momento. Né? A CBF tentou de tudo para acabar com a competição e está conseguindo. Né? E eu acredito que o Ceará, como você falou, pelo elenco que tem, pelo orçamento que tem, está numa posição até bem acima do que eu imaginava na tabela. Está jogando bem, está vencendo jogos que empatou com o Flamengo dentro de casa, né? Jogo difícil. Acredito que por ser um clássico regional, tem que ir com tudo. Tá na semifinal, tá valendo vaga na final, é mais um título de Copa do Nordeste, pode ser tetra, igualar com o Sport, né, se eu não me engano, com o próprio Bahia, que também é tetra, né, querendo ou não, é uma marca importante, mas não esquecendo do Campeonato Brasileiro, que aí pra gente, nós cearenses, sempre vai ser a principal competição do ano. Né, o Ceará pode estar na Sul-Americana, o Fortaleza na Libertadores e vice-versa. O foco sempre tem que ser o brasileiro. Porque se não for o brasileiro, a gente não tem calendário ano que vem. Né, o calendário brasileiro, como você falou, já é extremamente complicado. Então acredito que o Ceará tem que ir com tudo,
mas sem esquecer, claro, do jogo do final de semana. Exatamente. E seria realmente uma boa a gente saber qual a pretensão. Pelo menos eu não achei depoimentos na internet, enfim, veículos de imprensa, sobre o andamento da Copa do Nordeste, né? A visão do novo presidente Samir Chaud. Ninguém sabe, né? Porque o que o Léo falou foram acontecimentos que o Edinaldo Rodrigues fez, que era o presidente anterior, que foi deposto agora, agora já faz um tempo, né? E o Samir Chaud assumiu aí com novas ideias, tentando pôr em prática o que muita gente pensa, né? Mas aí, a ver o que acontece com essa competição, que é muito importante para times até do interior do Nordeste terem uma visibilidade, jogarem contra grandes do Nordeste. É bom a gente ter uma resposta. E serve como uma forma de preparar os times para o Brasileirão. Né? Os únicos grandes jogos do início da temporada são os clássicos regionais. Bahia, Fortaleza, Ceará Sport, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará. Sim. Não é o estadual que prepara. Pra gente, é a Copa do Nordeste que prepara realmente pra Série A. E já houve uma mudança. Pode falar. E a Copa do Nordeste ela foi uma competição muito importante, tanto para o Ceará quanto para Fortaleza, para chegar no patamar que hoje está. Porque é uma competição que ela valorizou muito os times aqui, ela deu uma visibilidade, ela deu dinheiro realmente, assim. E por mais que hoje o Bahia seja o dono seja uma SAF super, a maior que tem no meio do futebol, o Ceará e o Fortaleza ainda precisam, principalmente os times do interior, o ABC, o CSA, que jogam Série C, que são times que têm uma receita muito baixa no ano, por conta que é mal distribuído a questão financeira no nosso futebol nacional. Então, eu acho que tanto a Copa do Nordeste quanto a Copa Verde, eu acho que elas são importantes. Então, eu acho que o presidente Samir Chaud, ele tem que olhar com carinho para essa competição e dar um espaço, porque muitos clubes dependem dessa competição para se manter de pé ou na temporada, realmente ou para se encher até o fim do ano, ou ter um dinheiro para a próxima temporada. Então, eu acho que é importante essa competição continuar, não sumir como sumiu da primeira vez. Né? Então, eu acho que ela tem que vir para ser consolidada. Com certeza. Exatamente. Já houve uma mudança esse ano que foi a mudança dos confrontos da primeira fase. Nossa, aí foi um absurdo. Né? Antigamente, um time rival estava num grupo e o outro estava no outro, e aí se cruzavam grupo contra grupo. Esse ano meio que se cessou. A Copa dos Clássicos não teve nenhum clássico. Né? Teve clássico depois. Mas enfim. E a outra semifinal é CSA e Confiança. Né, o CSA e o Confiança, que são duas surpresas. Né? Esse regulamento que a gente acabou de falar possibilitou uma semifinal, no mínimo, curiosa, essa aí, de um lado bem mais forte do que o outro. Sim. Mas, enfim, definirá o finalista no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA fez uma campanha melhor, e aí, como eu falei, é jogo único, o CSA vai ter a vantagem de jogar em casa. E ficamos por aqui em mais uma edição do Newslink Sports. Para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube. E para ficar por dentro de mais notícias, siga nosso Instagram, @NewslinkLab, e nosso portal de notícias. Até mais!